Boa noite, Igreja Paz do Senhor, tudo bem? Prazer, me chamo Kaique. Hoje vamos pregar sobre a primeira carta de João, versículos 3 até o 10. Amém? Abram vossas Bíblias, o meu livro está aqui, Bíblia do Expositor, Bíblia de Estudo, gigantesca. Vamos ler, entender e compreender o que o texto quer dizer, amém? Vamos lá. O que vimos, isso vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos, apresenta a verdadeira mensagem da cruz. Vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas algumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e seguimos andando em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Amém, igreja? Vamos lá, igreja, começar a estudar. Primeiro eu vou falar o significado de cada versículo aqui, amém? E daí vimos, isso vos anunciamos. Nós anunciamos o que? A epístola. O que ela está dizendo é isso que eles estão anunciando. Para que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevamos para que vosso gozo se cumpra. Essa é a mensagem que dele ouvimos. Apresenta a verdadeira mensagem da cruz e a comparação com a falsa, porque existiam nessa época falsas mensagens da cruz e a verdadeira. Ele está falando que essa mensagem que dele ouvimos, eles estão anunciando que é a verdadeira mensagem da cruz. E não está nele trevas algumas, escuridão espiritual, o pecado, a iniquidade. Não existe nele nem sequer um pouquinho. Não existe em Deus o pecado, a iniquidade, a impiedade, a injustiça, a imoralidade, a porfia, a emulação, a mentira, a feitiçaria, tudo isso, a inimizade, nada existe em Deus. Ele é só luz, ele é santo, ele é puro de todos os pecados, ele não peca. Se dissermos que temos comunhão com ele, seguimos nas trevas, mentimos. O que quer dizer isso? Se afirmamos que temos comunhão com ele, andamos em trevas. Se a gente afirma ser salvo e ao mesmo tempo andamos em trevas, isso desmente. Se a gente afirma ser salvo e a gente anda em treva, o que a gente anda em treva desmente. Ele está falando a verdade. Você anda em treva, mas se você diz que está na luz, então você está mentindo, você é mentiroso. E não praticamos a verdade. Olha como o versículo já explica. E não praticamos a verdade. Se a gente disser que temos comunhão com Cristo e andamos nas trevas, nós não praticamos a verdade, nós somos mentirosos. Mas se andarmos em luz, como ele está na luz, e temos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado a todo momento, incessantemente. E agora vem, se dissermos que não temos pecado, ou seja, a natureza pecaminosa, enganamos-nos a nós mesmos. O que quer dizer? Refere-se a iludir. A gente se ilude se a gente disser que não temos pecado. É impossível. Nós somos o homem caído, descendente de Adão. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se confessarmos nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Deus sempre será fiel à sua própria natureza e às suas promessas, mantendo a fé com ele mesmo e com o homem. Deus é sempre fiel à promessa que ele fez. Se ele disse que Jesus ia pagar para nossos pecados, que a gente ia ser perdoado se fizesse tal coisa, se a gente se arrependesse, ele ia ser fiel para nos perdoar. Assim como Jesus disse naquela parábola onde ele fala que se a gente se arrepender, Deus Pai vai nos perdoar os nossos pecados. Se ele disse isso, então ele vai perdoar, porque ele é fiel com suas promessas. Amém? Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Como assim a gente faz um Deus mentiroso se dissermos que não pecamos? Porque a palavra dele
diz que se a gente não, diz que a gente é pecador. Então, se a gente disser que a gente não peca, a gente faz de Deus um mentiroso. E a palavra dele não está em nós. A palavra de Deus, que é verdade, dele não está em nós. Por quê? Porque se a gente disser que não peca, e a palavra dele diz que a gente peca, então a palavra dele não está em nós. Porque a palavra dele vai dizer que nós pecamos. E se ela diz que nós pecamos e a palavra dele está em nós, nós automaticamente vamos dizer que nós pecamos. Mas se a gente disser que nós não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso. Ou seja, eu falo que Deus é mentiroso, porque a palavra dele está escrito que a gente peca todos os dias. Amém? Eu espero que consiga entender o que eu quero dizer aqui. Se a gente disser que não peca, mas a palavra de Deus não está em nós, porque a palavra de Deus diz que a gente peca, e a gente está indo contra a palavra de Deus, se a gente disser que não pecamos. Agora vamos lá para os esboço. Agora aqui João está falando para a igreja primitiva. Ele está falando para a igreja primitiva. O problema é a falsa mensagem, a cruz de que dizem, a falsa mensagem da cruz, as pessoas que dizem ser perfeitos, nunca pecar. Aqui no texto tem um problema que é o seguinte: tem pessoas que estão pregando falso evangelho. É a explicação da Bíblia do expositor. Eles estão pregando falso evangelho. Também tem muitas pessoas que João está falando que se dizem nunca pecar. Esse é o problema. Que eles afirmam não pecar, eles se dizem impecável, mas isso é mentira, porque está escrito que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, e todos são destituídos da glória de Deus, não se quer que não peque. Está escrito em Salmos. Amém? A palavra dele diz isso. Também há pessoas que afirmam ter comunhão com Deus e andam em pecado e não praticam a verdade, porque se elas fossem verdadeiras, elas diriam que não estão em comunhão com Deus, e elas praticam pecado quando elas dizem que tem comunhão com Deus, mas andam em trevas. O que é andar em trevas? É andar na vida suja, de moralidade, de mentiras, de iniquidade, de palavrões, de cobiça, de inveja e tudo mais, todos os frutos da carne que tem lá em Gálatas 5. Amém? É que esse texto, ele também fala que a gente viu uma vida mentirosa se a gente dizer que não temos pecados, mas andarmos em pecados. Se a gente dizermos que temos luz com Cristo, mas dissermos que se a gente dissermos que temos luz com Cristo e andarmos em trevas, nós vivemos uma vida de mentira, porque a gente está em pecado e nós não temos comunhão com Cristo. Porque onde Jesus está é luz, e a gente tem que andar na luz para ter comunhão com Cristo Jesus. Um dos problemas que João aqui está falando é que as pessoas dizem não ter pecado, e elas se iludem quanto a isso. Elas se iludem porque elas têm pecado, sim. Se dissermos que não temos pecado, aqui de João censurando as afirmações de perfeição sem pecado, que fala dos cristãos que afirmam que não tinham natureza pecaminosa. O que isso quer dizer? Que tem pessoas que afirmavam não ter pecado, mas João ele fala que se dissermos que temos pecado, que não temos pecado, a gente se ilude. Porque a palavra de Deus diz que nós pecamos, nós erramos, nós somos dignos do inferno, a palavra de Deus diz todos os dias de nossas vidas. Amém? Que que a comunhão verdadeira deles, e também ele fala assim, lá no versículo 3, que vimos isso e vos anunciamos, para que também vos tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão verdadeira é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Aqui João está dizendo que a comunhão dele é verdadeira, é com Deus. Entendeu? João queria que os outros conhecessem a Cristo, assim como ele conheceu. Ele escreveu para a alegria deles, tanto da igreja, tanto quanto a deles, tanto da igreja. João escreve essa epístola tanto para a alegria da igreja, se completasse, tanto para a alegria dele. Entendeu? Ele fala da mensagem que recebeu e a verdadeira mensagem da cruz. Aqui ele está falando o que vimos e ouvimos, vos anunciamos. Ele está dizendo da mensagem, da verdadeira mensagem da cruz. Vos anunciamos que Deus é luz. Como assim que Deus é luz? Que ele brilha? Ele só brilha? Não. Quanto à natureza dele é luz, ele não tem imperfeição. Quanto à essência de Deus, ele é luz. Quanto ao caráter de Deus é luz. Deus é luz. Nele não há trevas alguma. Escuridão espiritual não existe nele, nem um pouquinho. Ou seja, se nós falamos que temos comunhão com Cristo, andamos em trevas, somos mentirosos.
e nós não praticamos a verdade. Isso automaticamente desmente a nossa afirmação. Se a gente afirmar que a gente temos comunhão com Cristo e andamos em trevas, estamos mentirosos. E o nosso andar em trevas desmente. Ele desmente, ele tira aquela mentira que a gente diz que a gente tem comunhão com Cristo, mas a gente anda em trevas. Amém? Esse tipo de vida é uma mentira e não verdadeira. Esse tipo de vida que diz que está em comunhão com Cristo e anda em trevas é uma vida mentirosa. Mas se andarmos na luz, temos comunhão um com os outros. Como que eu tenho comunhão com meus irmãos? Com aquele irmão lá, não suporto ele. Anda em luz, que você vai ter comunhão com os outros. É um dos frutos do Espírito. E o fruto da carne é inimizade, inveja, mentira, lascívia, luxúria, e todos os outros, chocarrice, bebedice, glutonaria e tudo mais. Toda a vontade da carne, tudo que é de errado está em nós, se a gente não tivermos Cristo. Amém? E a gente não fala coisas contra a comunhão, a gente não semeia intrigas quando a gente está em comunhão com Cristo, quando a gente tem luz. Jesus vive na esfera da luz, ele vive no campo de luz, onde tudo é brilhoso. E é necessário onde é luz, onde é santidade, irmão. Não é que brilha tudo, mas é que é a luz, santidade. E é necessário andarmos na luz, ok? Andarmos na santidade, para afirmar que temos comunhão com Cristo. O sangue de Jesus nos purifica. Agora vamos para outra parte do texto. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado constantemente. E se nós, como cristãos, dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos ou iludimos. E, consequentemente, a verdade não está em nós. Porque a verdade diz que pecamos. E se dissermos que não pecamos, a verdade de Deus não está em nós. E se nós tivermos a devoção de confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. E ainda é justo para nos purificar de toda a injustiça. Ou mais, se dissermos que não pecamos e fazemos de Deus um mentiroso, porque a sua verdade diz o contrário disso. A verdade de Deus diz que pecamos. Se dissermos que não pecamos, a verdade de Deus não está em nós. E a sua palavra não está em nós se dissermos que a gente não pecamos, porque a palavra de Deus diz que nós pecamos. O texto diz que sobre dizermos que não temos pecados. E a fidelidade de Deus para... E agora eu vou dizer o que o texto diz para vocês. O texto diz sobre dizermos que não temos pecado. E a fidelidade de Deus para nos perdoar e não nos atribuir ou requer pecado a mais que cometemos. Deus é fiel para nos perdoar os pecados e não cobrar da gente mais pecados do que nós cometemos. Pecados a mais do que nós fizemos. E não vai cobrar pecados que a gente não fez. Amém? Deus intervém nesse problema da cegueira da igreja, falando com a verdade. E o resultado final é uma pessoa verdadeira que se arrepende dos seus pecados. Deus é santo, justo e luz. Gente, o vídeo parou um pouco, mas é que a memória estava cheia, amém? Eu vou continuar. E Deus é santo, justo e luz. O que isso gera em mim? Gera em mim que Deus ele é fiel e justo para me perdoar. Ou seja, seu pecado, Deus está lá prontinho para nos perdoar. Então vai, irmão, se você pecou, se arrependa e tenha uma metanoia. Se arrepender no original significa metanoia, ou seja, mudança de mente. Tenha uma metanoia, tenha uma mudança de mente. Assim como teve Paulo, que quando era Saulo perseguia a igreja. Então tenha uma mudança de mente, tenha uma metanoia. Mude como Paulo mudou. Mude. O que significa para os ouvintes originais? É uma exortação e uma luz na escuridão para mais pessoas que andavam em trevas. Essa é a mensagem de luz para a vida deles. E também esse texto revela para nós que o homem é pecador e mentiroso e iludido, porque ele é pecador, ele mente dizendo que não tem pecado e é iludido. Amém? Então que nós devemos ser fiéis a Cristo todos os dias, meditando na palavra de Deus. Muito obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe sua vida grandemente. Amém? Deus abençoe.